Olá a todos, meu nome é Elisângela Roncone Rodrigues, eu sou bióloga, sou professora universitária e fiz o meu mestrado e o meu doutorado na área da restauração ecológica. E esse é o tema que eu queria trazer para discutir com vocês um pouquinho nesse vídeo, né? Na verdade, a relação entre a restauração ecológica e o saneamento. Todo mundo acompanhou recentemente, né, o debate na mídia sobre a aprovação do Marco Legal do Saneamento, e isso trouxe à luz um dado assustador, né, de que quase 40 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Nesse cenário de pandemia, onde uma das principais recomendações é lavar as mãos, higienizar as mãos, a gente descobre que quase 40 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada para poder ter a higiene básica, né, de prevenção, não só ao coronavírus, mas a diversas doenças, né, causadas pela falta, né, de saneamento. Então foi uma discussão importante, mas o que chama atenção é que nessa discussão não se falou da questão das matas ciliares, né? As matas ciliares, elas são áreas de preservação permanente pelo novo Código Florestal, a gente não pode se esquecer disso, né? A Lei 12.651 de 2012, e essas áreas ao redor de nascentes, ao redor de cursos d'água, elas têm um papel fundamental, né, na qualidade do recurso hídrico. Então, a presença de mata ciliar num curso d'água, ela vai auxiliar numa série de parâmetros físico-químicos que vão contribuir com a qualidade da água. E a partir do momento em que nós temos os nossos recursos hídricos em melhor qualidade, nós sabemos que hoje que no estado de São Paulo a gente tem uma situação caótica na maioria dos cursos d'água, então nós teríamos só com isso, né, só com a presença dessa vegetação, que é obrigatória por lei, nós teríamos aí uma redução enorme nos custos de tratamento de água. Então, a partir do momento que nós temos uma legislação que vem discutir, né, a obrigatoriedade do saneamento básico para todas as pessoas, a gente precisa trazer para essa discussão a situação, né, das áreas de mananciais, das áreas de preservação permanente nos nossos recursos hídricos. Só que só no estado de São Paulo, a gente está falando de quase 1 milhão de hectares de mata ciliar que não se encontra com a sua cobertura vegetal original, com a sua cobertura vegetal nativa. E pela legislação, essas áreas elas devem ser restauradas quando elas não se encontram com a sua cobertura original, né, nativa presente. As matas ciliares elas têm um papel muito importante, né, na qualidade dos recursos hídricos. Elas ajudam, né, a melhorar o microclima, elas ajudam a manter biodiversidade, elas evitam processos erosivos, elas atuam aí na melhoria de processos de eutrofização, né, eliminação de compostos orgânicos, poluentes. A gente tem uma série de benefícios. E aí, quando nós olhamos para o cenário de ausência de mata ciliar em diversos recursos hídricos, só no estado de São Paulo, então a gente percebe que há uma necessidade muito grande de se implementar, numa escala muito maior, a restauração ecológica dessas áreas. E quando a gente fala de restauração ecológica, né, de restauração ecológica de florestas, de restauração ecológica de ecossistemas, a gente não está falando apenas de qualidade hídrica, a gente não está falando apenas de benefícios para o saneamento, né, de redução de custos de saneamento. Nós estamos falando de outras coisas muito importantes no cenário ambiental atual. Por exemplo, a questão das mudanças climáticas, né? Existe aí hoje, né, uma preocupação científica muito grande sobre as possíveis consequências nesse cenário de mudanças climáticas globais, e quando a gente fala disso não é só o derretimento, né, das geleiras, isso não vai afetar apenas coisas que estão muito distantes da nossa realidade. A gente já vivencia isso com as chuvas torrenciais, por exemplo, que ocorrem muitas vezes aqui na cidade de São Paulo, como aconteceu em fevereiro de 2020, fevereiro desse ano. Né? Então, quando a gente tem um processo de restauração florestal, a gente tem captação de carbono, a gente tem melhoria de clima, né? Quando a gente tem restauração florestal, a gente tem melhorias na paisagem, a gente tem conservação de biodiversidade, a gente tem equilíbrio ambiental. E não podemos esquecer que no cenário de pandemias, o desequilíbrio ambiental também pode trazer aí à tona novas pandemias, novas doenças ainda desconhecidas. Então é fundamental, né, começar a pensar
na restauração, não só como um processo ambiental, mas como um processo social, como um processo de saúde pública e também como um processo econômico, porque nós temos aí geração de renda e geração de emprego para muitas pessoas quando a restauração ecológica ela se torna uma política pública efetiva no país. Obrigada a todos.